E nós vamos falar agora sobre a nota do STF, a nota oficial do STF sobre sanções dos Estados Unidos ao Alexandre de Moraes. Rapaz, os caras estão doloridos, meu amigo. A nota é bem simplesinha. O Alexandre de Moraes diz que ele vai se manifestar na sexta-feira, até lá nada. Mas o vídeo do Barroso falando sobre a nota, cara, o Barroso tá com uma cara, bicho. Parece que um trem atropelou esse pessoal. Eles achavam realmente que iam fazer política de forma totalmente inconsequente. Eles esqueceram que eles não são políticos, né? Acabaram se ferrando. As duas coisas. Teve a nota do STF aqui e depois o Barroso deu uma declaração para a imprensa com cara de velório, tipo assim, quase chorando, até porque vocês sabem, o Barroso parece que tem uma propriedade de 22 milhões de reais lá nos Estados Unidos, um apartamento de 4 milhões de dólares. Olha só, essa aqui é a nota do STF. Eles sabem que estão na merda, eles sabem que perderam esse jogo, vão continuar dizendo que isso aqui é justo, que eles têm direito, mas vão voltar atrás nessa história. O tom dessa nota é isso. O tom do Barroso falando sobre essa nota é isso. No final, o último item aqui, ó, o tribunal manifesta solidariedade ao ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, não fizeram nenhuma grande defesa dele, não. A minha visão, a minha leitura dessas coisas, meu amigo, é que já rifaram, cara. E essa parte tudo aqui é o que eu falei sempre pra vocês. Em momento algum eles vão dizer assim, não, erramos mesmo, fomos moleque, vamos voltar. Não é assim que funciona a coisa. Eles vão dizer que não, que é verdade, coisa e tal, mas aí vão puxar lá, pô, faltou o carimbo aqui, ó. Putz, aí agora, sacanagem, anulou todo o processo, já era o processo. Agora o Alexandre de Moraes, meu amigo, tá queimado nessa história. Olha só, eu vou tocar pra vocês aqui o vídeo do Barroso, olha o clima de velório, cara. É uma nota tão sóbria quanto possível. A nossa preocupação não é escalar um conflito, antes pelo contrário, acho que o conflito faz mal. Nossa preocupação é não escalar o conflito. Estamos morrendo de medo, meu amigo, doeu. Ai, seu Trump, doeu, seu Trump. Para o país, portanto, é uma nota que esclarece que o Supremo cumpriu o seu papel dentro da Constituição e das leis, com o devido processo legal, todos têm o direito de defesa e, portanto, é apenas uma justificação para o mundo entender que nós estamos fazendo um julgamento público, transparente, dentro da mais absoluta legalidade por padrões internacionais, de uma denúncia que foi oferecida pelo Procurador-Geral da República, de modo que é uma defesa do que o Supremo faz sem procurar conflito com ninguém. Repara, é uma defesa do que o Supremo faz. Está sendo questionada. O Supremo está errado nessa história. E todo mundo sabia disso, tá? Mas como era só o Bolsonaro sendo prejudicado, agora que o Trump botou o dedão na ferida ali, ó, aí agora o pessoal tá, não queremos escalar. Por que essa importância deles falar de não querer escalonar? Do papo dos empresários. Você lembra quando a Bela Megali falou isso? Não, porque os empresários falaram com o STF, mas o STF falou que não vai mudar em nada. Eu fiquei imaginando aquele cara, eles tomaram uma fumada dos empresários, uma fumada, mas muito bonita. E nós vamos falar sobre o clima no STF, que não tá essas coisas todas não, hein? Vocês lembram a nota que o Barroso divulgou ontem, né? Falando, defendendo Alexandre de Moraes. E a gente tem informação agora que a nota do STF de apoio ao Alexandre de Moraes não foi acordada com todos os ministros do STF, não. Ou seja, nem todo mundo achou prudente lançar aquela nota do STF. O Barroso lançou o nome dele ali. Meu amigo, eu não quero Magnitsky no meu não. Se o Barroso tá querendo Magnitsky no dele, bota lá, Barroso. Vai, fala que é a sua nota. Você divulgou isso daí. Ou seja, já tá dando confusão. Aí o Lula convocou todo mundo para conversar hoje. Hoje vai ter uma reunião dos 11 ministros, mais o Lula, mais o Hugo Mota e o Alcolumbre, né, os presidentes do Congresso, e vai todo mundo se reunir no Alvorada para decidir como é que vai ser a resposta disso daí, meu amigo. Eu tô achando que vai dar merda, hein? Eu tô achando que vai dar merda essa reunião. Vamos ver o que vai acontecer. Por quê? A parte principal da coisa, que é separar o STF, parece que já tá feita. O STF já não tá juntinho nessa história. Pois bem, então, olha só, Revista Oeste aqui, ó, a nota do STF de solidariedade ao ministro Alexandre de Moraes em virtude do juiz ter sido alvo da Lei Magnitsky, não foi acordada com todos os 11 membros da corte. Não tá falando aqui quem foi que discordou. Então, ou seja, teve juiz lá da Suprema Corte que não foi consultado, outros disseram que discordaram de pontos do documento e, no entanto, a nota foi dada como se fosse de todo o STF. Mas essa é a situação, já causou problema. Por quê? Porque o pessoal que está na primeira turma
Dilma já falou que, não, as decisões foram referendadas pelo colegiado competente, ou seja, bota na bundinha de todo mundo então, né? Tá pedindo pra botar Magnitsky na bundinha de todo mundo. Eu tenho certeza que o pessoal não quer, né? O Barroso, na hora que falou ontem, já falou, não, sem retaliação, sem escalonamento, não sei o que lá, preocupado pra caramba com a situação, e agora uma lambança desse tipo não vai ter jeito. A única alternativa que eles vão ter, eles vão continuar dizendo que não, que é tudo, né, dentro da soberania. Vou continuar falando isso, mas no final das contas vou ter que dar um jeito de resolver isso. E nós vamos falar agora sobre o caso do Tagliaferro, né? Vocês sabem, o Tagliaferro é aquele auxiliar do Alexandre de Moraes, né? Que trabalhava no TSE, no órgão lá do TSE que fazia a censura das redes sociais durante as eleições, e foi o cara que foi hackeado, que vazaram as mensagens dele na Vazatoga. E aí, rapaz, agora ele fugiu pra Itália e tá falando com Alan dos Santos, dizendo que vai entregar tudo, que tá aguardando a extradição dele pros Estados Unidos e vai entregar tudo. Olha que coisa linda. Meu amigo, eu vou te falar um negócio. Vamos entender esse caso aqui, porque o pessoal tá meio que apavorando nessa história. Quer dizer que vai vir mais coisa pro Alexandre de Moraes aí, mais revelações contra o Alexandre de Moraes nessa história. Olha aqui, ó. A Veja, se você pegar a URL aqui dessa matéria, olha a matéria que era aqui, ó. Ex-assessor de Moraes foge para a Itália e ameaça fazer revelações. Aí você clica aqui, Enter, ó, e removido. Foi removida essa matéria da Veja. Felizmente você tem aqui o Web Archive, tem a matéria aqui, ó. O Robson Bonin tinha colocado aqui, ó, a matéria sobre o Tagliaferro, que foi indiciado pela PF, mas ele não estava com passaporte retido, então ele podia viajar. Ele foi para a Itália e está lá na Itália neste momento. Eu acho que o inferno astral do Alexandre de Moraes só começou, meu amigo. Ele disse, ele não falou nada aqui, tá nessa entrevista que ele não falou nada de revelações sobre o Moraes, nada disso, mas ele falou que vai falar. E se ele falar, meu amigo, eu tenho a impressão que ele tem muita coisa nisso daí. Certamente ele pode indicar muita coisa do absurdo que foi a operação lá nas eleições de 2022. Mas depois de hoje serei denunciado, e o azar é só deles. Quanto mais eles fazem, eu faço. Ou seja, o cara tá animado mesmo. Ih, rapaz, isso vai dar uma merda pro Xandão, cara. É o que eu falo pra vocês. Um dos grandes problemas que o Xandão tem nessa história é que ele tá errado, cara. Coisa linda que tá acontecendo com isso, né? É o que eu falo pra vocês. O Alexandre de Moraes se ferrou nessa história. Ele se ferrou, não tem saída pra ele. E nós vamos falar agora sobre o caso do eurodeputado Dominik Tarczynski. Ele entrou aqui com uma petição junto com 15 outros deputados no Parlamento Europeu para repetir as sanções da Lei Magnitsky na Europa. Lembra, a Lei Magnitsky existe nos Estados Unidos e em outros países, no Japão, na Inglaterra e na Europa. Tem leis equivalentes. Tem outros nomes nesses países, mas é a mesma lógica. E aí você pode falar assim, mas a Europa não vai fazer, a Europa está do nosso lado, ninguém lá na Europa gosta do Trump. E eu vou explicar para vocês por que nesse vídeo. Sim, tem uma chance grande da Europa aceitar esse tipo de coisa por dois motivos. Primeiro, porque precisa dos Estados Unidos. Ao contrário do que o Lula gosta de imaginar, a Europa briga com o Trump, mas no final das contas sabe que precisa do Trump. Aqui no Brasil, o pessoal tem dado muito pouca importância à guerra da Ucrânia e da Rússia. Não percebem o risco fundamental para a sociedade humana. O pessoal da Europa sabe disso daí e sabe que precisa dos Estados Unidos para defender a Europa contra a Rússia. Mas tem um segundo motivo. É porque os Estados Unidos está correto. O Alexandre de Moraes, de fato, está violando os direitos humanos de um monte de gente. São casos absurdos, são inúmeros casos absurdos. Caso do Clezão, que morreu na cadeia depois do Ministério Público ter pedido para soltar ele. E aí a Europa não vai querer se meter nesse meio, não vai querer botar a mão nessa cumbuca, né? Lembra, como é que funciona na Europa? Cada país tem o seu parlamento, tem o seu congresso. Além disso, você tem o parlamento da União Europeia, que são deputados eleitos por cada país, e esse parlamento toma as decisões para a Europa como um todo. Então ele é um dos parlamentares da Polônia. Então, bacana, o cara tá fazendo o correto, tá aqui a carta dele. E muito interessante esse negócio, e tem muitas evidências disso aqui. Ele bota aqui um monte de matérias de jornais que saíram principalmente no exterior, ressaltando o absurdo que é a posição do Alexandre de Moraes. Enfim, e aí muita gente pode pensar assim, não, mas a Europa não vai fazer isso, a Europa não tá nem aí para esse caso. E, de fato, é um pouco mais difícil a Europa fazer isso do que os Estados Unidos fazer isso. Por quê? Porque o Trump vê o caso do Bolsonaro pessoalmente. O Trump entende que o que estão fazendo com o Bolsonaro é o que fizeram com ele. Na Europa, não há esse interesse tão direto, mas como eu falei para vocês, muita gente está vendo esse caso do Alexandre de Moraes e entendendo o absurdo que é isso, tá? Todo mundo consegue ver que é um absurdo. Então, eu não sei como é que vai ser o processo lá na União Europeia. Se vai demorar muito tempo, se vai ser rápido. Mas não ache que tá ganho isso não, tá? O pessoal do Lula tem essa visão de que não, que a Europa vai ficar do nosso lado. A Europa não tem escolha. A Europa precisa dos Estados Unidos para se proteger da Rússia, precisa dos Estados Unidos economicamente e militarmente por conta disso. Então não tem alternativa.